Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus, eu louvo e engrandeço o nosso Deus por mais essa rica oportunidade de estar aqui essa noite, nesse momento, juntamente com vocês, podendo aprender cada dia mais com a palavra de nosso Deus através do livro que nós estamos lendo, Kryptonita, né? Estou passando aqui, umas pinceladinhas somente do livro Kryptonita, trazendo aí no coração de cada um de vocês o desejo de lerem cada dia mais, porque a leitura é enriquecedor, amém? Quanto mais a gente lê a palavra de Deus, lê livros de homens e mulheres que realmente são tementes ao Senhor, a gente adquire muitas experiências, um conhecimento fenomenal, amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão entrando, Fábio, Renata, todos vocês que estão entrando, que Deus abençoe grandemente seus corações. E hoje o assunto, igreja, que nós vamos conversar é a respeito de idolatria. Aqui o autor, ele fez a questão de escrever esse título. Nós estamos hoje no 10º dia. No 10º dia ele está dizendo o que está por trás da idolatria. Então eu vou abordar um pouquinho hoje a respeito disso, e mais uma vez eu dizendo, é muito importante vocês lerem, tá bom? Que a leitura da palavra de Deus abre o entendimento e nos traz a realidade, a verdade, para que a gente nunca venha a ser enganado, tá bom? Então vamos lá, o que está por trás da idolatria? Lembre-se que lá em Eclesiastes 3, a partir do verso 11, diz assim: E no entanto Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Então o que a gente pode entender aqui? Toda pessoa no planeta Terra, todas as pessoas existentes, o que já existiu, que está aqui vivo ainda, os que nascerá, todas essas pessoas, todo ser humano, tem dentro de si essa qualidade inata do quê? De buscar a Deus. Sempre seremos impulsionados a buscar a Deus, sempre, porque há algo dentro de nós, um vazio dentro de nós, que é necessário, tem uma urgência de buscar por Deus, algo superior. Então sempre o ser humano vai ser impulsionado a buscar a Deus, conhecer mais de nosso Deus. Porém, a humanidade decaída ao longo dos séculos, ela foram o quê? Se esquecendo do verdadeiro Deus vivo, o único Deus, e foi criando para si deuses, ídolos, figuras humanas e todo tipo de idolatria. Então a gente vê que desde o início, igreja, desde lá, dos primórdios, lá do pessoalzinho, do Velho Testamento, do pessoal do Egito, que foi ali para o deserto para serem tratados, da libertação que eles tiveram, gloriosa da parte de Deus com Moisés. E a gente vê que sempre existiu um vazio dentro deles. A partir do momento que Moisés ficou no monte ali por 40 dias e 40 noites, onde o Senhor foi trazendo os mandamentos, foi trazendo ali, as leis, o que aconteceu? O pessoal já teve necessidade de um ídolo, de um Deus, e eles criaram deuses para si. E ali começou aquela idolatria onde Deus queria matar todos eles, porque se tem uma coisa que Deus detesta, é a idolatria. Então o que acontece? Não é só imagem, igreja, qualquer coisa que nós possamos colocar na frente de Deus se torna um ídolo. Então a gente vê que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Então a reverência, a única reverência, o único Deus que existe é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Paulo faz questão de escrever também aqui em Romanos, eu vou ler com vocês, Romanos 2, a partir do verso 12 até o 16, diz assim: Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos, e todos os que pecaram estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim, aqui a importância, a obediência. A obediência à lei é que nos torna justos aos olhos do Senhor. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, ou seja, não é porque gosta, é instintivamente, é um instinto de obedecer. Mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente.
Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que eu anuncio. Então, esta é a verdade, né? Conhecem instintivamente os caminhos de Deus. De novo, né, como nós falamos ali em cima, existe algo dentro do ser humano a partir do momento, né, que se torna uma alma vivente, que fecundou ali, né, na mãe, ele já tem ali, né, algo dentro desse bebezinho que está nascendo, uma necessidade de Deus. Então isso vai ser eterno, né? Todos os seres humanos têm essa urgência, essa necessidade de Deus. Então, essa é a verdade. Todos conhecem instintivamente os caminhos do Senhor, pois estão escritos, né? Estão escritos na nossa consciência desde que nascemos. O conhecimento de Deus, né, não só está no coração de cada pessoa, mas também evidente em todas as coisas criadas. Quem que não olha para o céu, para as estrelas, para a natureza e não vê que é algo tão belo e tão perfeito? Algo que é muito superior, né, a criação muito superior a nós mesmos. O homem não consegue criar nada. Então a gente entende, né, que a própria criação é a glória de Deus, a manifestação do nosso Senhor. Tudo bem, Sidney? Graça e paz, meu irmão. Então, olha só, tudo isso que a gente está vendo, né, e Paulo fala também e reforça ali em Romanos 1, a partir do verso 19 ao 20, que ele diz assim, olha, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, não tem desculpa. Não adianta falar, eu não conheci, eu não conheço Deus, nunca ouvi falar, não sei. Não é desculpa. Por quê? Porque está aberto para todos nós. A palavra é clara, aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Ou seja, todo mundo já ouviu falar sobre Deus, né? Então, não é desculpa. O homem é indesculpável, né, de falar que não conhece a Deus. Então, pondere as palavras enfatizadas nesses dois versículos. Olha só, manifesto, Deus manifestando, e claramente, ou seja, sem dúvida, né, nós vemos a glória de Deus a todo tempo, em qualquer lugar. Então, o que nos leva a indesculpáveis. Não vai ter desculpa. Naquele grande dia, pessoas que se apresentarão diante do Senhor e falam assim, mas eu não sabia, ninguém falou. Não vai ter essa desculpa. Então, essa é a realidade. Não há justificativa para uma pessoa ser ignorante quanto a Deus. Não adianta falar que é ignorante, que não teve oportunidade, porque teve, a todo tempo. Você já nasceu com a oportunidade de conhecer a Deus. Então, ele se torna conhecido por qualquer pessoa, né, que seja sincero, né, que deseja a verdade. É aí que está o segredo, a pessoa que realmente quer acreditar na verdade e não nos mitos. Você já viu alguém perguntar assim, mas e se a pessoa nunca ouvir sobre Deus nas partes remotas lá da África, que não tem ninguém para ir lá falar de Deus para eles? Como ela pode ser salva? Como Deus pode condená-la ao julgamento? Essas perguntas, muitas das vezes, em forma de protesto, são desculpas para o que as pessoas já sabem ou para o que não estão dispostas a aprender. Aqui mora um grande segredo, igreja. Por quê? Porque tem uma grande diferença em a pessoa não saber e a pessoa não querer aprender. Ou seja, desde o início nós seremos impulsionados a conhecer ao Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. Porém, existe pessoas que não querem, né, conhecer a Deus, pessoas que bloqueiam isso, pessoas que realmente não têm a disposição de querer conhecer a Deus. E Deus não é invasivo, né? Deus, ele apresenta, se você aceitar, né, você vive a palavra do Senhor. Então, em sua consciência, sabem que Deus é real, mas rejeitam essa verdade. O que não está dispostas, ou, né, o que não estão dispostas a saber é que o conhecimento de Deus está disponível para todos que buscam a verdade. Deus abriu para todos nós. A verdade está aberta, o reino dos céus está entre nós. Aquele que tem vontade, aquele que realmente abre o seu coração para as escrituras, para a verdade, para a palavra de Deus,
passam a conhecer a Deus de uma forma milagrosa, de uma forma mais íntima, mais profunda. E isso gera dentro de nós, sabe, uma mudança, uma transformação extraordinária. Somos todos os dias transformados, porque estamos, né, nos aprofundando na palavra do Senhor. E quando a gente se aprofunda em ler as Escrituras, em aprender sobre Deus, aprender sobre os mandamentos, aquilo que agrada a Deus, automaticamente dentro de nós, o próprio Senhor vai se incumbindo de nos limpar, de nos purificar, de nos transformar, para que nós sejamos verdadeiramente livres. Amém? Eu achei muito interessante algo que o John fala nesse livro, a respeito de uma deficiência que ele tinha, um problema, um vício, e ele fala assim, olha, eu fui liberto de tal coisa, porém, eu passei a saber que simplesmente ser liberto não basta, eu tenho que ser livre do problema. Ou seja, né, vamos supor, uma pessoa ela tem um vício sobre o cigarro, e ela começa a ler a palavra e ela sabe que isso faz mal para ela, que isso desagrada a Deus, que isso, né, prejudica a sua saúde, então ela toma uma decisão, busca forças no Senhor e Deus traz uma libertação para essa pessoa. Então ela para de usar o cigarro, ela para de fumar. Porém, né, quando ela passa na rua, sente o cheiro do cigarro, ela tem que sair de perto, ela tem que, né, evitar, porque aquilo ainda incomoda. Ou seja, ela teve uma libertação, mas ela ainda não é livre. Aqui que é interessante demais, nós temos que ser verdadeiramente livres. Ou seja, a pessoa, independente se vai sentir o cheiro do cigarro, né, aonde seja, ela vai sentir um repúdio por aquilo, ela vai sentir um nojo por aquilo. Ela fala, meu Deus, e vai querer ajudar ainda as outras pessoas a também serem livres deste mal. Amém? Então é isso que nós temos que entender. Conhecer a Deus, viver a palavra de Deus, nos transforma dia após dia, para que sejamos verdadeiramente filhos de Deus e possamos servi-lo em espírito e em verdade. Amém? Então, a respeito de idolatria, igreja, que nós estamos vendo aqui, o homem sempre nos seus momentos de dificuldades, nos momentos de estreito, nos momentos de recuo, ele sempre precisa se apegar a algo maior do que ele. Então, como o nosso Deus ele é invisível, mas é real, né? Aquele que busca com sinceridade encontra. Então as pessoas precisam encontrar algo tangível. Por isso que diversas vezes o povo pecou contra Deus em idolatria, porque eles criavam ali, né, um ser qualquer e eles começavam a adorar aquele ser pedindo ajuda. Então isso é o perigo do homem, porque nós, seres humanos, temos essa real necessidade, todos nós, de buscar a Deus. E esse vazio dentro do peito do homem só encaixa Deus, o único Deus. Então o homem vai patinando por todas essas décadas, esses séculos. A gente vê na história, tanto na Bíblia, quantas vezes o povo sofreu demais por rebeldia. Não, eles não eram ignorantes, eles sabiam, lá no fundo, se eles fossem sinceros, que aquelas práticas, né, com toda certeza trariam um mal para eles, porque Deus sempre repudiou isso. Deus sempre detestou que o ser humano colocasse algo para adorar se não fosse Ele. Então, igreja, nós não devemos adorar a nada. Não devemos ter reverência, né, de suplicar, reverência, né, de utilizar da nossa fé para com ninguém, a não ser o único Deus, o Deus vivo, Deus santo, Deus poderoso, que é o Deus de Israel. Amém? Então é isso que as Escrituras nos ensina. Qualquer ídolo que viemos colocar dentro de nós, seja imagens, sejam pessoas, sejam animais, seja família, seja trabalho, seja dinheiro, seja o que for, se isso te domina, se isso faz você, né, coração bater forte, a ponto de você ofuscar a tua santidade para com Deus, a tua reverência para com o único Deus, então com toda certeza você está alimentando um ídolo dentro de você. Amém? Isso funciona para tudo e todos. Então, igreja, é isso que a gente tem que entender claramente. A palavra de Deus, ela é linda, ela é simples. Viver o evangelho é algo simples. O ser humano complica demais. O ser humano vai criando para si, sabe, os achismos, os sensos de, né, é assim que tem que ser. E muitas das vezes vai complicando um estilo de vida que é tão simples, porque a palavra é simples.
Jesus fala claramente, você me ama? Então obedeça a minha palavra. O que é obedecer a palavra? É praticar o que está escrito. Deus deixou muito bem claro o que nós devemos fazer, o que devemos praticar, como devemos praticar, para que sejamos aptos a servir ao Senhor. Deus, ele não é necessitado de adoração, igreja, ele é autossuficiente em tudo. Ou seja, ele quer que o ser humano vença, ele quer que o ser humano seja próximo dele, para que ele possa nos ajudar, porque é assim, ó, luz e trevas não combina. Não combina. A luz, ela destrói as trevas, né? A presença de Deus, ela dissipa as trevas. É a mesma coisa de você entrar dentro de um quarto escuro e você ligar a luz. Ou seja, o quarto vai ficar claro. Então, muitas das vezes, a gente não consegue ter acesso a Deus, porque talvez aqui dentro de nós estamos vivendo uma vida de pecado. E para Deus não nos destruir, né? Ele vai nos dando alerta. Ei, limpa seu coração. Ei, larga os teus maus caminhos. Venha me buscar verdadeiramente. Eu tenho perdão para você se você verdadeiramente se arrepender. Por quê? Porque Deus só se comunica a quem realmente está buscando a Ele com santidade, com reverência, com obediência. E isso é gradativo todos os dias. Todos os dias temos que estar limpando o coração, limpando a mente, para nenhum tipo de entulho, né, fazer morada dentro de nós, ofuscando a nossa comunhão com Deus Pai. Então, igreja, nós não somos ignorantes. A gente pode olhar e perceber os sinais que tudo que está escrito na palavra verdadeiramente está acontecendo. É real, é verdadeiro. Então, é puro. Então, cabe a mim e você buscar mais da face do Senhor. Cabe a mim e você, se você tem dúvida, leia a palavra de Deus, porque ela é esclarecedora. Amém? Você lê as Escrituras, orando ao Senhor, Deus, abra o meu entendimento, faça eu entender. E você vai ver que os teus olhos, muitas das vezes, para certas coisas, vai cair aquelas escamas e você vai passar a ver a realidade. E isso é transformador. Amém? Crê no Senhor Jesus e verdadeiramente sereis livres. Então, igreja, esse, né, é o dia 10º do livro. Ele fala muito mais sobre idolatria, mas eu não vou abordar muito isso porque eu quero causar no seu coração interesse de você poder ler, de você poder buscar. Sabe por que o ser humano gosta de tudo as coisas instantâneas? Eu quero para já, eu quero para ontem. E com Deus não é assim, igreja. Com Deus não é assim. Tem promessas que Deus me prometeu, tem coisas que Deus me falou há 4, 5, 10, 15 anos, ainda não aconteceu. Ou seja, eu vou desistir? Não vou desistir. Eu tenho que manter na persistência, eu tenho que manter no posicionamento correto. Naquele momento certo, Deus vai fazer cumprir na minha vida. E assim é com você também. Então, é aí que mora o filtro. É aí que mora o filtro. Quando Deus fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque nem todos suportam. Suporta o quê? O tempo, a espera, a perseverança, a persistência. Amém? Deus, ele tem uma forma única e exclusiva de trabalhar com o homem. Deus, ele tem multiformas. Comigo de uma maneira, com você é de outra. Com uma pessoa pode ser rápido, com outra pode ser muito demorado, mas uma coisa eu sei. Deus não entrega nada na mão da gente se a gente realmente tivesse sido aprovado. Então, agradeça a Deus por tudo que acontece na sua vida. Peça sempre discernimento espiritual nas suas decisões, nas suas escolhas, na sua fé. Sabe por quê? Nós, seres humanos, temos muita facilidade de corromper ou de se aprender, se prender em certos pensamentos, em certas doutrinas que faz a gente ficar assim, sabe? Uma caixinha. O Evangelho abrange tudo. Pede discernimento ao Senhor, que o Senhor vai te mostrar todas as coisas e não vai deixar você ser confundido e nem enganado, tá bom? Então a palavra de Deus hoje é essa, a respeito de idolatria, sobre ídolos, né? O ser humano, infelizmente, já sofreu muito, ainda vem sofrendo muito por causa, né, desses tipos de comportamento a qual Deus detesta. Então, faça uma avaliação no seu coração, veja se não tem nada dentro de você que precisa ser expelido, né, que precisa ser renunciado, crenças, né, do passado, aquilo que você confessou um dia, aquilo que você aceitou um dia, né, qualquer tipo de pacto, qualquer tipo de, né, de comportamento. Então, faça uma limpa, peça para o Espírito Santo de Deus te mostrar, porque Deus mostra, igreja. Nós temos que ser verdadeiramente livres. Então, o único ser poderoso, excelente, que pode nos libertar verdadeiramente, nos trazer a liberdade, se chama Jesus Cristo.
porque foi Jesus que morreu por nós, não foi nenhum outro ser humano, foi Jesus Cristo. E o Pai deixa muito bem claro que Jesus Cristo foi o nome sobre todos os nomes, o único Senhor e Salvador da minha e da tua vida, o único consumador da minha e da tua fé. Quando é único, não tem ninguém. Então não tem o porquê, não tem a lógica de o ser humano ficar clamando a outro ser a não ser Jesus Cristo. Você entende? Então quem lê as Escrituras entende. Mas as pessoas hoje, pouquíssimas pessoas, param um tempo para ler as Escrituras, para realmente se aprofundar sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus, para não serem confundidos e ofuscados. Então, é aqui o meu coração que eu deixo para você: leia as Escrituras. Pare um tempo do seu dia, leia a Palavra de Deus, ore mais, jejue mais, e você vai ver que muitas coisas do nosso coração, do nosso entendimento, vai modificando, vai sendo transformado, vai sendo liberto. E assim a gente passa a conhecer Deus de uma forma mais especial, mais profunda. E você vai criando o desejo cada dia mais de adorar a Deus, de buscar a Deus. Amém? Vamos orar? Pai, quero te agradecer de todo o meu coração, uma palavra simples e humilde a respeito, Pai, que nós não devemos ter nenhum tipo de ídolo dentro do coração, nenhum tipo de idolatria, Senhor, seja qual for, porque o único Deus, o único verdadeiro Senhor, o único és Tu, Senhor, Deus de Israel, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, e o Espírito Santo de Deus que está entre nós, nos ajudando a arrepender-se de todos os maus caminhos, trazendo o senso de justiça e de juízo entre o homem, para que nós sejamos salvos, para que sejamos libertos, para que sejamos verdadeiramente livres, meu Pai, livres do pecado e da morte. Pai, em nome de Jesus, abre a mente, o coração de cada um dos meus irmãos que está ouvindo nessa noite, Pai, que eles possam agora, Senhor, buscar a Tua face, e o Senhor possa apontar para cada um deles, meu Deus, aquilo que é necessário, muitas das vezes, para expelir, renunciar, Pai, aquilo que eles devem largar mão, Senhor, para que o Senhor possa operar poderosamente na vida deles, Pai, porque o Senhor não divide a Tua glória com nada e com ninguém. Pai, e assim nós temos a oportunidade, Pai, de estarmos mais próximos do Senhor. Através de Jesus Cristo, hoje nós temos acesso, Senhor, à Tua presença poderosa, e que nós possamos usufruir da maneira correta, santa, perfeita, Pai, para que possamos Te conhecer verdadeiramente. Assim eu oro, Pai, e eu clamo a Ti, para cada um dos meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E o povo de Deus a receba, digam amém. Graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique na graça e na paz. Tenha uma boa noite de sono e amanhã nós estaremos aqui com mais um tópico. Em nome de Jesus será maravilhoso, tá bom? Uma boa noite a todos.